Vamos falar sobre o fim da mentira. Sabe, aquela mentira que a gente conta pra si mesmo, aquela desculpa que vira rotina, aquele momento em que a gente se permite ser só um figurante na própria vida. A ideia hoje é justamente desconstruir isso, começando agora. E a primeira provocação já vem de cara, é um confronto mesmo. Quando a gente se olha no espelho, o que aparece ali, de verdade? É alguém com potencial gigante ou só a sombra de uma pessoa que já desistiu antes mesmo de tentar? A verdade, como diz o material, pode ser bem cortante. É que o ponto central é esse, né? O mundo, ele já tá lotado de espectadores, gente sentada na arquibancada só olhando, ou aplaudindo ou criticando a vida de quem tá no jogo. Um monte de gente parada, esperando, sei lá, a sorte bater na porta, o momento perfeito, a autorização de alguém pra finalmente começar a viver de verdade. E essa passividade toda, ela tem um nome: o figurante. O que é isso? Bom, é a definição daquela pessoa que vive a vida que dá para viver, e não a vida que realmente merece. É quase como negociar a própria essência em troca de uma paz que nem é real, sabe? Ficar anestesiado pela rotina, pelo conforto do que já é conhecido. A diferença entre os dois é brutalmente simples, na verdade. De um lado, tem a espera, do outro, a ação. O figurante é aquele que reage, que fica esperando a vida acontecer para ver o que faz. Já o protagonista é quem dita o ritmo, é quem faz acontecer. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a armadilha. A espera é uma prisão, só que uma prisão confortável. E o pior, a chave está na mão de quem está preso. Pensa bem, quantos anos podem ir embora esperando o reconhecimento do chefe, esperando o outro mudar, esperando a coragem aparecer do nada? A espera, no fim das contas, é o verdadeiro veneno. Ok, mas como é que isso funciona na prática? Porque não é algo que acontece do nada. Existe um padrão, sabe? Um ciclo vicioso que prende a pessoa nesse papel de figurante. É tipo uma crise silenciosa, que vai acontecendo por debaixo dos panos. E o ciclo é basicamente esse aqui. Primeiro vem o desejo, aquela vontade de mudar alguma coisa. Mas logo em seguida, o que aparece? O medo. Medo de dar errado, ou às vezes até medo de dar certo. Esse medo congela a gente. E aí, abre a porta para desculpa. Sempre tem uma desculpa perfeita, né? Uma razão que parece super lógica para deixar para depois. O resultado? Arrependimento. E aí o ciclo todo se repete. Só que cada vez com menos força, com menos energia. É como uma morte em câmera lenta, sabe? A vida em modo de espera. E o preço que se paga por viver nesse loop não é grana. Não é nem oportunidade perdida. O preço é a moeda mais cara que existe, a única que não dá para recuperar. O tempo. É trocar a chance de uma vida memorável por uma vidinha segura, previsível e que lá na frente vai ser cheia de "e se?". Tá, então, qual é a saída disso? Como que quebra esse ciclo? O ponto de virada, a grande sacada, é uma inversão total de lógica. Uma quebra de paradigma mesmo. A ação vem antes e não depois da motivação. E é bom deixar isso bem claro. A proposta desse método não é um conselho fofinho, não é mais um livro de autoajuda. É para ser encarado como um último ato, um basta, uma linha que se traça na areia entre quem a gente é agora e quem a gente tem potencial para ser. Essa frase aqui, ela vai contra tudo que a gente aprendeu. Essa ideia de que, eu preciso estar motivado para começar, segundo o método, isso é a maior mentira. É justamente o contrário. É a ação que gera o movimento. É agir que traz clareza do que fazer depois. A ação, no fim, é a prova de que a gente está no controle, de que a gente está vivo. Beleza, entendido o conceito. Mas e na prática? Como se faz isso? A estrutura toda se apoia em uma coisa chamada engenharia da ação. E ela tem 3 pilares, 3 bases que são tipo inegociáveis. Esses pilares são, primeiro, o roteiro, que é sobre ter metas claras. Segundo, o personagem, que fala de construir uma nova identidade. E terceiro, a direção, que é sobre assumir o controle total. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Vamos começar pelo roteiro. Pensa assim, o figurante tem sonhos, coisas vagas, tipo, um dia eu queria. O protagonista tem metas. E o que é uma meta? É um sonho, com data para acontecer e um plano de ataque. A ideia aqui é pegar aquele caos de desejos e transformar num plano tático, num roteiro de verdade. Porque quando a meta é clara, a desculpa perde a força. Agora, o segundo pilar, o personagem. A nossa identidade, no fundo, não é aquilo que a gente fala que é o que a gente faz dia após dia.
O ponto aqui é construir uma identidade nova com base em ações, em pequenas vitórias constantes. É isso que cria uma espécie de blindagem contra o que os outros pensam e dá uma certeza interna de quem a gente é de verdade. E por último, a direção. Ter o controle não é algo que a gente ganha de presente, é uma coisa que se conquista. Significa assumir 100% da responsabilidade. Parar de apontar o dedo é entender que a vida é um filme e que a câmera está na mão de cada um. O que for filmado hoje é o que vai passar na tela amanhã. Simples assim. Então, com essa estrutura toda apresentada, a gente caminha para o fechamento. E não é um fechamento qualquer. É uma convocação, um chamado final para que o julgo comece, agora, sem mais adiamentos. Essa frase resume tudo, né? A escolha é clara. De um lado tem quem age, e com isso cria o próprio futuro. Do outro tem quem espera. E quem espera, bom, vira estatística. Vira só mais um número de potencial desperdiçado. A partir daqui, a conversa muda. Vira um comando. Chega de falar baixo, chega de meias palavras. É uma ordem clara para se levantar, para sair dessa sombra. E aqueles 3 pilares, eles voltam aqui, mas não como teoria. Voltam como verbos, como ordens diretas. Assumir o roteiro, criar a própria identidade, tomar o controle. É a prática do método preto no branco. E no final, tudo se resume a uma única pergunta. Uma pergunta que força uma escolha. A questão é: existe dentro de cada um o que é preciso para ser o herói, o protagonista da própria história? Ou a escolha vai ser voltar para o conforto da plateia e só assistir a vida acontecer? A conclusão, então, é essa. Simples, direta e forte. Não é um convite, é uma exigência. Acabou o tempo de hesitar. A convocação está feita. É hora de assumir o papel de protagonista.